E aí galerinha, mais uma aula aqui no meu canal. A aula de hoje, a sequência de videoaulas que a gente vai começar a estudar a partir de agora é sobre o eletromagnetismo. Eita, que nome mais fantástico, né? Quando eu tiver um filho, vou botar o nome dele de eletromagnetismo. Ficaria muito... Porque, pessoal, esse nome é muito lindo pra mim, não sei se pra você, né? Quando a gente fragmenta o nome eletromagnetismo, a gente fica com duas partes, eletro e magnetismo. A gente vai estudar aqui os efeitos da passagem de corrente elétrica, um dos efeitos, né, da passagem de corrente elétrica, que é a criação de um campo magnético. Olha só que fantástico, pessoal. Em volta de um fio que passa energia elétrica, invisível, assim ao redor dele, tem um campo magnético. Isso é fantástico, pessoal. Na sequência de aula eu vou provar isso para vocês, que o que eu estou falando é verdade, tá bom? Só que para entender o que seja o tal eletromagnetismo, eu quero que você entenda primeiro o que seja o magnetismo. Bom, pessoal, magnetismo, ela é uma força natural que já existe na natureza. Uma força natural que já existe. Ficou pleonasmo aí, não foi, pessoal? É uma força natural que já existe na natureza, só que a gente não percebe porque existem poucos materiais que apresentam esse comportamento, né? Um deles é o chamado magnetita. É um material que já existe na natureza e ele apresenta magnetismo natural. Mas existem também os ímãs, né? Os materiais que apresentam magnetismo artificial. Eu tenho aqui na mesa um ímã que eu tirei do meu apagador. A gente chama aqui na nossa região de azogue, certo? Tá aqui um azogue, ele é circular, mas como é que eu provo que ele é um azogue? Eu pego aqui, por exemplo, um clipe e aproximo esse ímã do clipe e o que que acontece? Mágica! Pessoal, em volta desse materialzinho aqui tem um campo invisível, né? Campo de natureza magnética, e ele consegue atrair os materiais de origem metálicas, né? Vamos botar assim, a maioria dos materiais ferrosos, eles são atraídos por ímãs. Beleza, pessoal? Só que tem uma propriedade bastante interessante dos ímãs, né? Porque por mais que você divida ele sempre vai apresentar um polo sul e um polo norte. Veja só o seguinte. Esse esquema que eu estou fazendo aqui, ele vamos botar aqui, um ímã retangular. Ele sempre vai apresentar um polo sul e um polo norte, ok? Uma das propriedades que todo mundo já sabe, né, sobre os ímãs, sobre o magnetismo, é que polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Por exemplo, se eu venho aqui com outro ímã aqui, ó, outro ímã retangular, né? Deixa eu botar aqui, polo norte próximo do polo norte. O que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer uma repulsa, certo? Do mesmo jeito que acontece com as cargas elétricas que se repelem ou se atraem, né? Por serem positivos ou negativos, né? Dependendo aí da combinação. Os ímãs, né, ou os campos magnéticos também interagem como repulsivamente, né, se os polos forem iguais, ou atrativamente se os polos forem distintos, certo? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que o polo sul atrai o polo norte. Beleza, pessoal? Nos demais casos, há repulsa, ok? Estamos entendidos aí? Propriedade dos ímãs, né? E outra coisa que eu falei, que se eu dividir aqui esse ímã no meio, eu vou criar outro ímã minúsculo que também vai possuir polo sul e polo norte, ok, pessoal? Outra propriedade bastante interessante dos ímãs
É esse desenho aqui que eu coloquei aqui para vocês, né? Já para ganhar tempo, eu pausei o vídeo para ganhar tempo. Pessoal, um ímã, né? Um ímã ele apresenta magnetismo se seus átomos estiverem completamente alinhados, certo? Ó, tá aqui um ímã, né? Vamos dizer assim, um material com seus átomos, né? Todos os materiais são feitos de átomos, né? E átomos formam moléculas, formam organelas, depois vai formar uma célula, né? Vocês sabem tudo isso aí, porque já foi estudado em outras disciplinas. Eu estou trazendo aqui para física para enriquecer o entendimento. Suponha que cada bolinha dessa daqui é um átomo em miniatura. Pessoal, uma coisa fantástica que tem da física é que o átomo por si só ele já é um composto eletromagnético. É interessante isso. Como assim, professor? Diga melhor essa coisa que eu não entendi. Digo sim. Pessoal, um átomo ele tem um núcleo que contém prótons, né, com uma carga elétrica positiva. E ao redor desse núcleo tem elétrons orbitando, né, em velocidades inestimáveis e que possuem carga negativa. E esse fato de haver carga positiva e carga negativa, né, cria um campo magnético minúsculo, um campo magnético atômico, um campo magnético não, um campo eletromagnético microscópico, muito pequeno, certo? Essas setinhas aqui representam esses campos eletromagnéticos do átomo. Eles estão desalinhados, né? Vocês estão vendo aqui essa setinha representando a vetorização desse campo eletromagnético, né? E aqui embaixo é esse mesmo material, só que agora todos os átomos estão alinhados. O que é que isso aqui vai ter como consequência? Aqui não apresenta o magnetismo, sem magnetismo, e aqui só pelo fato de que os átomos estão alinhados, né? Vetorização do campo eletromagnético do átomo apontando para uma única direção, todos eles, então esse material aqui, ele apresenta magnetismo, certo? Então o que é que todos os ímãs têm em comum? O átomo que compõe, os átomos que compõem o material, todos estão alinhados, né? Bem direitinho. Só uma curiosidade, certa vez eu assisti um documentário e ele mostrou que os povos antigos, mesmo sem tecnologia que a gente tem hoje, já produzia ímãs, né? Isso. Vou chegar ao Chaves aqui. Pessoal, eles pegavam o material, o ferro, né? Vamos botar aqui. E ficavam batendo com o martelo bem devagarzinho por horas e horas. Acho que talvez até dias. Tudo isso só para realinhar os átomos. Você bate aqui, ó, nessa coisa bem devagarzinho por horas e horas e horas, você está organizando os átomos, né? E dessa maneira os povos antigos começaram a produzir seus ímãs. Hoje, né, os ímãs eles são produzidos de forma bem rápida, né? Tem um vídeo aí aqui no canal do YouTube que eu assisti e como é que um ímã desse é produzido. Você sabe? Bem simples, né? Você pega um material, esse material aqui não é cerâmica, por mais que todo mundo pense, ele é um material rico em ferrite e ele apresenta justamente essa desorganização atômica. Aí você bota ele num eletroímã gigante, aí liga o eletroímã gigante e os átomos de uma vez só se alinham, né? Formando o ímã, esse aqui, permanente, ok? Bom, pessoal, essa é a parte inicial, né, da aula de introdução ao eletromagnetismo. Eu sei que a minha fala de hoje foi direcionada somente ao magnetismo, mas é só para você entender que a passagem de corrente elétrica por um fio, ele cria em volta dele um campo eletromagnético, ok? E hoje foi só para você entender o que seja o tal magnetismo e suas propriedades. Beleza, pessoal? Até a próxima aula, que a gente vai estudar a formação de campo magnético com a passagem de corrente elétrica. Beleza?